Capítulo 30. O rangido da porta me acordou. Uma luz tão brilhante invadiu o abrigo que precisei cobrir os olhos. Alteza? Perguntou alguém. Ah, Deus! Encontrei! Está vivo! Gritou. Uma barafunda de guardas e mordomos varreu nosso abrigo. Não conseguiu descer até o abrigo, Alteza? Um dos guardas inquiriu. Olhei seu nome. Markson. Não tinha certeza, mas devia ser um dos soldados de patente mais alta. Não. Pedi a um soldado que avisasse meus pais. Disse a ele que fosse a primeira coisa que fizesse. Maxon explicou, enquanto tentava ajeitar o cabelo. Qual soldado? Maxon suspirou. Não peguei seu nome. Ele olhou para mim, para ver se eu sabia. Eu também não. Mas ele usava um anel no polegar. Cinza, de peltre ou algo parecido. O oficial Markson inclinou a cabeça. Tanner. Ele não sobreviveu. Perdemos cerca de 25 guardas e 12 funcionários. O quê? Levei a mão à boca. Aspen. Rezei para que ele estivesse seguro. Estava tão absorta à noite que nem me preocupei. E meus pais? E as outras garotas da elite? Todos bem, senhor. Mas sua mãe está em estado histérico. Ela já saiu do abrigo? Ele perguntou, já me conduzindo para fora. Todos saíram. Pulamos alguns abrigos pequenos e fizemos uma segunda inspeção na esperança de encontrar a senhorita América e o senhor. Meu Deus! Exclamou Maxon. A primeira coisa que vou fazer é falar com ela. Maxon deu o primeiro passo e parou. Segui o seu olhar e vi a destruição. A mesma frase, a da última vez, rabiscada na parede. Estamos chegando. Aqui e ali, de todo jeito que puderam, os rebeldes cobriram as paredes dos salões com o aviso. Além disso, o nível de destruição era enorme, mais uma vez. Nunca conseguira ver o que eles faziam no primeiro andar. Conheci apenas os estragos no corredor próximo ao meu quarto. Manchas de tinta enormes anunciavam o lugar onde uma criada indefesa ou um guarda corajoso tinha morrido. Dentes de vidro estilhaçados pendiam do que antes foram janelas. As luzes também tinham sido quebradas. Algumas lâmpadas piscavam, como se recusando a desistir. Perfurações nas paredes me faziam pensar se eles viram as pessoas entrando nos abrigos. Quão perto da morte Maxon e eu estivemos na noite anterior. Senhorita, me chamou um guarda, tirando-me dos meus pensamentos. Tomamos a liberdade de contatar todas as famílias. Parece que o ataque à família da senhorita Natalie foi uma tentativa direta de terminar a seleção. Eles matam seus parentes para forçá-las a sair. Não! Exclamei, levando a mão à boca mais uma vez. Já estamos enviando guardas do palácio para protegê-los. O rei faz questão de que nenhuma das garotas vá embora. E se elas quiserem? Desafiou Maxon. Não podemos prendê-las aqui contra sua vontade. Claro, senhor. Será preciso falar com o rei a esse respeito, respondeu o guarda, constrangido por não saber como lidar com aquela diferença de opinião. Vocês não precisarão proteger minha família por muito tempo, disse, na esperança de assim desfazer um pouco da tensão. Diga a eles que logo estarei em casa. Sim, senhorita, respondeu o guarda, com uma reverência. Minha mãe está no quarto? Maxon disparou. Sim, senhor. Avise que estou chegando. Você está dispensado. Ficamos sozinhos novamente. Maxon tomou minha mão. Não tenha pressa. Diga adeus às suas criadas e às garotas, se você quiser. E coma algo. Sei que você adora comer. Sim, respondi com um sorriso. Maxon umedeceu os lábios, quase hesitante. Era isso. Aquele era o fim. O adeus. Você me transformou para sempre. E jamais esquecerei você. Passei minha outra mão por seu peito e ajeitei seu casaco. Não mexa na orelha para se comunicar com mais ninguém. Isso é só meu. Eu disse, abrindo um sorriso tenso. Muitas coisas são só suas, América. Engoli em seco. Preciso ir. Ele fez que sim com a cabeça. E me beijou mais uma vez nos lábios. Depois correu pelo corredor afora, e eu o observei até perdê-lo de vista.
Só então fui para o meu quarto. Cada degrau da escadaria era uma tortura, tanto por aquilo que eu deixava, como por aquilo que eu temia encontrar. E se eu tocasse a campainha e Lucy não aparecesse? Ou Mary? Ou Annie? E se eu olhasse para o rosto de cada um dos guardas e nenhum deles fosse Aspen? Cheguei ao segundo andar e vi a destruição por toda parte. Ainda era possível reconhecer o lugar, o mais bonito que já tinha visto na vida, mesmo em ruínas. Mas o tempo e o dinheiro necessários para restaurar o palácio estavam além da minha imaginação. Os rebeldes não perderam tempo. Ao aproximar-me de meu quarto, ouvi um som nítido de choro. Lucy. Suspirei, feliz por ela estar viva, e ao mesmo tempo amedrontada com o que a fazia chorar. Me preparei e dobrei a esquina do corredor que ia para o meu quarto. Com os rostos vermelhos e os olhos inchados, Mary e Annie recolhiam os cacos de vidro da porta da minha sacada. Mary teve que fazer uma pausa para respirar fundo e se acalmar. Em um dos cantos, Lucy chorava no peito de Aspen. Shh! Eles vão encontrá-la. Eu sei, confortava a Aspen. Fiquei tão aliviada que me desfiz em lágrimas. Vocês estão bem. Todos estão bem. Aspen soltou um suspiro enorme e seus ombros tensos relaxaram. Senhorita! Exclamou Lucy. Um segundo depois, ela correu em minha direção, seguida por Mary e Annie. As três me cobriram de abraços. Ah, isso não é apropriado, disse Annie, enquanto me abraçava. Por favor, nos dê uma folga, redarguiu Mary. Rimos daquilo, felicíssimas de estarmos sãs e salvas. Atrás das minhas criadas estava Aspen, de pé. Me observava com um sorriso discreto, mas deixava claro a sua alegria por me ver ali. Onde a senhorita estava? Eles procuraram em toda parte, disse Mary, fazendo-me sentar na cama, embora estivesse uma bagunça terrível. O edredom estava todo retalhado e as penas dos travesseiros saíam pelos buracos das facadas. Estava em um dos abrigos que não verificaram. Maxon está bem, expliquei. Graças a Deus, disse Annie. Ele salvou minha vida. Eu estava a caminho do jardim quando os rebeldes chegaram. Se eu estivesse do lado de fora... Ah, senhorita! Mary exclamou. Não se preocupe com nada, disse Annie. Vamos arrumar este quarto em um instante. E temos um vestido novo e fantástico para quando a senhorita ficar pronta. E podemos... Não será preciso. Volto hoje para casa. Vestirei uma roupa simples e partirei em algumas horas. O quê? Mary balbuciou. Mas por quê? Encolhi os ombros e respondi. Não deu certo. Olhei para Aspen, mas não consegui interpretar sua expressão. Só podia ver seu alívio por eu estar viva. Eu realmente pensava que seria você, disse Lucy. Desde o começo. E depois de tudo o que você disse na noite passada, não acredito que você vai voltar para casa. Você é muito gentil por dizer isso, mas ficarei bem. De agora em diante, por favor, façam todo o possível para ajudar Chris. Por mim. Claro, disse Annie. Tudo por você, Mary reafirmou. Aspen limpou a garganta e anunciou. Senhoritas, eu poderia ter um instante com a senhorita América? Se ela parte hoje, preciso repassar algumas medidas de segurança. Não chegamos até aqui para deixar que alguém a machuque agora. Annie, talvez você pudesse conseguir umas toalhas limpas e outras coisas. Ela precisa ir para casa como uma dama. Mary, poderia trazer comida? Ambas concordaram. E Lucy, você precisa descansar? Não, gritou enquanto se levantava. Posso trabalhar. Aspen sorriu. Muito bem. Lucy, vá até o ateliê e termine aquele vestido. Em breve iremos ajudar. Não importa o que os outros digam. Senhorita América, sua partida será em grande estilo, disse Annie, e se virou para mim. Sim, senhora, respondi. As duas saíram e fecharam a porta. Aspen aproximou-se, e eu me levantei para olhá-lo nos olhos. Pensei que você estivesse morta. Pensei que tivesse perdido você. Não hoje, disse, com um sorriso. Agora que tinha visto o tamanho do estrago,
A única coisa a fazer para manter a calma era brincar com o assunto. Recebi sua carta. Não acredito que não me contou sobre o diário. Não podia. Ele diminuiu o espaço entre nós e passou a mão no meu cabelo. Mary, se você não podia mostrar para mim, de verdade, não devia ter tentado mostrar para o país inteiro. E o negócio das castas? Você é louca, sabia? Ah, eu sei. Baixei a cabeça. Fiquei olhando para o chão e pensando na insanidade geral do dia anterior. Então Maxon enxotou você por causa daquilo? Não foi bem assim. Respondi com um suspiro. Foi o rei que me mandou para casa. Mesmo que Maxon pedisse minha mão neste exato segundo, não adiantaria nada. O rei disse não, e eu vou. Ah, ele disse, simplesmente. Vai ser estranho sem você aqui. Eu sei. E deixei escapar um suspiro. Vou escrever, Aspen prometeu rapidamente. E posso mandar dinheiro se você quiser. Tenho um monte. Podemos nos casar logo que eu voltar para casa. Eu sei que vai demorar um pouco, Aspen. Interrompi. Não sabia como explicar que meu coração tinha acabado de ser partido. Quando eu sair, vou querer um pouco de paz, certo? Preciso me recuperar de tudo isso. Ele deu um passo para trás, ofendido. Como assim? Você quer que eu não escreva nem ligue? Talvez não logo no começo, expliquei, na tentativa de não deixar aparentar que o assunto era muito sério. Só quero passar um tempo com a minha família e voltar aos eixos. Depois de tudo que passei aqui, não posso... Espere, disse ele, com a mão levantada. Depois de um momento calado, tentando interpretar minha expressão, disse: Você ainda o quer. Depois de tudo que ele fez, depois de Marley, e mesmo quando não há qualquer esperança, você ainda pensa nele. Ele não fez nada disso, Aspen. Gostaria de poder explicar sobre Marley para você, mas dei minha palavra. Não tenho nada contra Maxon. Sei que acabou, mas é como quando você terminou comigo. Aspen soltou uma risada cética e irônica, inclinando-se para trás como se não pudesse acreditar no que ouvia. De verdade, quando você terminou comigo, a seleção virou minha salvação, porque eu sabia que teria ao menos algum tempo para superar o que eu sentia por você. E então você apareceu aqui, e tudo mudou. Foi você quem mudou nossa relação ao me abandonar na casa da árvore. E você não para de pensar que, se forçar bastante, vai fazer tudo voltar a ser como antes. Não é assim que funciona. Me dê uma chance de escolher você. Assim que essas palavras saíram de minha boca, tive certeza de que captavam boa parte do que estava errado. Tinha amado Aspen por tanto tempo, só que tudo era diferente naquele momento. Não éramos mais dois Zés Ninguém da Carolina. Tínhamos visto demais para fingir que seríamos aquelas pessoas de novo. Por que você não me escolheria, Mary? Não sou sua única opção? Perguntou ele com a voz embargada de tristeza. Sim. Isso não o incomoda? Não quero ser a garota que você escolhe apenas porque outra opção não está disponível e você nunca olhou para ninguém mais. Você quer mesmo ficar comigo assim, por inércia? Sua resposta foi intensa. Não me importa como. Eu só quero ficar com você, Mary. De repente, ele saltou sobre mim. Tomou meu rosto nas mãos e me beijou ferozmente, com o desejo de que eu me lembrasse do que ele significava para mim. Não pude retribuir o beijo. Quando finalmente desistiu, ele soltou minha cabeça e tentou entender minha expressão. O que está acontecendo aqui, América? Meu coração está se despedaçando. É isso que está acontecendo. Como você acha que é a sensação? Estou tão confusa agora e você é a única coisa que me restou e não me ama o suficiente para me deixar respirar. Comecei a chorar e ele finalmente se acalmou. Perdão, Mary, ele sussurrou. É só que eu fico pensando que perdi você por algum motivo e meu instinto é lutar por você. É tudo o que sei fazer. Baixei a cabeça enquanto tentava juntar os cacos. Posso esperar, prometeu. Quando estiver pronta, me escreva. Eu amo você o bastante para deixá-la respirar. Depois da noite passada, é tudo o que você precisa fazer. Por favor, respire. Me aproximei e o deixei me abraçar, mas foi diferente. Pensei que sempre teria Aspen em minha vida.
mas pela primeira vez me perguntei se isso era mesmo verdade. Obrigada, falei em voz baixa. Cuidado por aqui. Não queira ser herói, Aspen. Cuide-se. Ele se afastou, fazendo-me um sinal com a cabeça, em silêncio. Me beijou na testa e saiu pela porta. Permaneci ali por um longo tempo, sem saber ao certo o que fazer, à espera de minhas criadas que me animariam pela última vez. Capítulo 31. Ajeitei meu vestido. Não é um pouco luxuoso demais para a ocasião? Nem um pouco, insistiu Mary. Era fim de tarde, mas elas escolheram um vestido de noite. Era roxo e nobre. As mangas iam até os cotovelos, já que na Carolina era mais frio. Me deram também um manto esvoaçante para quando eu descesse do avião. A gola alta protegeria meu pescoço de uma possível ventania. E o meu cabelo estava preso de uma maneira tão elegante que eu tive certeza de que aquele era o dia em que estava mais bonita. Desejava poder ver a rainha Amberley. Com certeza, até ela ficaria impressionada. Não quero demorar mais, insisti. Já é bem difícil sair assim. Só quero que vocês três saibam que estou muito agradecida por tudo o que fizeram por mim. Não apenas por me manterem limpa e bem vestida, mas por passarem o tempo todo comigo e preocuparem-se comigo. Nunca esquecerei vocês. E nós sempre nos lembraremos da senhorita, prometeu Anne. Confirmei com a cabeça e comecei a abanar meu rosto. Tudo bem, tudo bem. Já foram lágrimas demais para um dia. Vocês podem avisar o motorista que já vou descer. Só preciso de mais um momento. Claro, senhorita. Ainda é inadequado da nossa parte abraçar você? Perguntou Mary, olhando para mim e depois para Anne. Quem se importa? Disse ela, e as três juntaram-se ao meu redor pela última vez. Se cuidem. Você também, senhorita, disse Mary. Você sempre foi uma dama, acrescentou Anne. Elas se afastaram, mas Lucy permaneceu. Obrigada. Ela mal pôde falar, e pude notar que chorava. Sentirei sua falta. Eu também. Ela me soltou, e as três foram até a porta, permanecendo juntas. Me fizeram a última reverência, e eu acenei enquanto partiam. Tantas vezes nas últimas semanas eu tinha desejado partir. Naquele momento, quando faltavam segundos para isso acontecer, eu lamentava. Fui até a sacada. Olhei para o jardim e foquei no banco, o lugar onde Maxon e eu nos conhecemos. Não sei porquê, mas suspeitava que ele estaria lá. Mas ele não estava. Tinha coisas mais importantes a fazer do que sentar por aí e pensar em mim. Toquei o bracelete no meu pulso. Ele pensaria em mim, mesmo que de tempos em tempos, e isso me consolava. Fosse como fosse, tinha sido real. Me retirei. Fechei as portas e segui pelo corredor. Caminhava devagar, contemplando a beleza do palácio pela última vez, mesmo que ela estivesse um pouco maculada pelos espelhos quebrados e molduras lascadas. Me lembrei da primeira vez em que desci a escadaria principal, me sentindo confusa e grata ao mesmo tempo. Havia várias meninas naquele dia. Cheguei à porta da frente. Fiz uma pausa. Estava tão acostumada a permanecer do lado de dentro daqueles enormes blocos de madeira que me sentia mal de cruzá-los. Respirei fundo e segurei na maçaneta. América? Olhei para trás. Maxon estava em pé, na outra ponta do corredor. Ei, eu disse, meio sem jeito. Não imaginava que o veria de novo. Ele caminhou rapidamente até mim. Você está completamente estonteante. Ele elogiou. Obrigada, agradeci, tocando o tecido do meu último vestido. Um silêncio se fez entre nós dois, parados ali, observando um ao outro. De repente, ele limpou a garganta e lembrou por que estava ali. Falei com o meu pai. Sim. Ele ficou muito feliz por eu não ter morrido na noite passada. Como você deve imaginar, a perpetuação da linhagem real é muito importante para ele.
Expliquei que quase morri por causa do temperamento dele e disse que foi você quem encontrou um abrigo para nós. Mas eu não... Eu sei. Mas ele não precisa saber. Sorri. Então, eu disse a ele que corrigia alguns comportamentos seus. Mais uma vez, ele não precisa saber que não é verdade. Mas você poderia agir como se tivesse acontecido, se quisesse... Não sei por que precisaria agir como se qualquer coisa tivesse acontecido, já que estaria do outro lado do país, mas concordei. Tendo em vista que devo minha vida a você, ou pelo menos é isso que ele acha, meu pai reconheceu que meu desejo de mantê-la aqui pode ser em parte justificado, desde que você se comporte o melhor que puder e aprenda qual o seu lugar. Eu o encarava ainda sem ter certeza de estar ouvindo direito. De fato, o mais justo é deixar Natalie partir. Ela não nasceu para isso, e sua família está de luto agora. Sua casa é o melhor lugar para ela. Já conversamos. Ele concluiu. Eu permanecia pasma. Você quer que eu explique? Por favor. Maxon segurou minha mão. Você permaneceria aqui como membro da seleção e ainda parte da competição, mas as coisas seriam diferentes. Meu pai provavelmente será mais duro com você e fará o possível para prejudicá-la. Penso que há algumas maneiras de combater isso, mas levará tempo. Você sabe como ele é implacável. Você precisa se preparar. Acho que posso aguentar, confirmei. E tem mais. Maxon olhou para o tapete na tentativa de organizar suas ideias. América, não existe nenhuma dúvida de que você ganhou meu coração desde o começo. Você já sabe disso a essa altura. Quando ele levantou o olhar para mim, pude ver em cada pedaço dele e sentir em cada parte de mim que aquilo era verdade. Eu sei. Mas o que você não ganhou ainda é a minha confiança. Ele continuou. Perdi o chão. O quê? Mostrei tantos segredos meus, defendi você de todos os modos possíveis. Mas quando você não está contente, faz coisas irresponsáveis. Me exclui, me culpa, ou ainda mais impressionante, tenta mudar o país inteiro. Essa tinha sido forte. Preciso saber que posso confiar em você. Preciso saber que você pode guardar meus segredos, confiar em meus julgamentos e não me esconder nada. Preciso que você seja totalmente honesta comigo e pare de questionar cada uma das minhas decisões. Preciso que tenha fé em mim, América. Me doeu ouvir tudo aquilo, mas ele tinha razão. O que eu tinha feito para provar que ele podia confiar em mim? Todos ao seu redor lhe pressionavam e forçavam. Será que eu não poderia simplesmente estar a seu lado? Apertei minhas mãos. Eu tenho fé em você. E espero que você veja que quero ficar com você. Mas você também poderia ter sido mais honesto comigo. Ele concordou com a cabeça. Talvez. Há coisas que quero lhe contar, mas é um tipo de coisa que não posso revelar caso exista a menor chance de você não conseguir guardar segredo. Preciso saber se você pode fazer isso. E preciso que você seja completamente aberta comigo. Tomei fôlego para responder, mas acabei não falando. Maxon, aí está você, chamou Chris, vindo pelo corredor. Não consegui perguntar antes se o jantar de hoje ainda estava de pé. Maxon respondeu, ainda olhando para mim. Claro, comeremos em seu quarto. Ótimo. Aquilo doeu. América, você está realmente indo embora? Ela perguntou quando chegou perto de nós. Dava para notar uma fagulha de esperança nos olhos de Chris. Olhei para Maxon, cujo rosto parecia dizer, é disso que estou falando. Preciso que você aceite as consequências de seus atos, que confie em mim para fazer minhas próprias escolhas. Não, Chris, não hoje. Que bom. Ela suspirou e me abraçou. Me pus a pensar no quanto aquele abraço era por sentir que Maxon ficaria mais feliz comigo lá. Mas, de verdade, não importava. Chris era minha concorrente mais difícil, mas também a amiga mais próxima que tinha no palácio. Fiquei muito preocupada com você na noite passada. Estou feliz por você estar bem, acrescentou. Obrigada. Tive sorte. Quase disse que a sorte fora ter Maxon para fazer-me companhia.
Mas me gabar provavelmente arruinaria o pouquinho de confiança que tinha construído nos últimos 10 segundos. Limpei a garganta e acrescentei. Foi sorte os guardas terem sido tão rápidos. Ainda bem. Bom, vejo você mais tarde. Ela disse e virou para Maxon. E vejo você esta noite. Chris saiu saltitando pelo corredor, mais feliz do que nunca. Penso que se o homem que amo me colocasse acima de sua ex-favorita, eu também teria vontade de saltitar. Sei que você não gosta disso, mas preciso dela. Se você falhar comigo, ela é minha melhor aposta. Não importa, eu disse, dando de ombros. Não vou falhar com você. Dei um rápido beijo na bochecha dele e subi as escadas sem olhar para trás. Poucas horas antes, eu achava que tinha perdido Maxon para sempre. E agora que sabia o que ele significava para mim, lutaria por ele. As outras meninas não sabiam o que as esperava. Cheguei ao topo da escadaria principal cheia de coragem. Talvez devesse ter ficado mais preocupada com o desafio que teria de enfrentar, mas só conseguia pensar em como eu acabaria por superar tudo. Talvez o rei tenha captado minha alegria, ou talvez já estivesse à minha espera. O fato é que, quando pus os pés no segundo andar, lá estava ele, no meio do corredor. Ele se aproximou devagar, em uma clara demonstração de autocontrole. Quando parou à minha frente, fiz uma reverência. Majestade, cumprimentei. Senhorita América, parece que ainda está conosco. Sim. Um grupo de guardas passou por nós, e cada um deles curvou-se para o rei antes de prosseguir. Vamos tratar de negócios, ele disse, em tom severo. O que acha da minha esposa? Franzi a testa, surpresa com o rumo da conversa. Mesmo assim, respondi com sinceridade. Acho a rainha incrível. Não tenho palavras suficientes para descrever como ela é maravilhosa. Ele fez que sim com a cabeça. Ela é uma mulher rara. Bela, evidentemente, e também humilde. Tímida, mas não a ponto de ser covarde. Obediente, bem-humorada, ótima para conversar. Parece que mesmo nascida pobre, foi feita para ser rainha. Ele fez uma pausa e me encarou, reparando no meu ar de admiração. O mesmo não pode ser dito de você, concluiu. Tentei manter a calma enquanto ele continuava. Sua beleza é mediana. Ruiva, um pouco pálida, e uma silhueta decente, imagino. Não é nada comparada a Celeste. Quanto ao seu temperamento, ele resfolegou. Rude, engraçadinha, e na única vez em que fez algo sério, despedaçou a nação. Completamente inconsequente. E nem estou levando em conta sua postura medíocre e seu modo de andar. Chris é bem mais amável e simpática. Apertei os lábios a fim de evitar o choro. Me lembrei de que já sabia de tudo isso. E, claro, não há qualquer vantagem política em tê-la na família. Sua casta não é baixa o bastante para servir de inspiração e seus contatos simplesmente não existem. Elis, porém, foi muito útil em nossa viagem para a Nova Ásia. Me perguntei sobre como aquilo podia ser verdade se ele nem tinha feito contato com a família dela. Talvez algo de que eu nem desconfiava estivesse em curso. Ou talvez fosse tudo um exagero para que eu me sentisse mal. Se era esse o objetivo, o rei fazia um trabalho excelente. Seus olhos frios cravaram-se nos meus. O que faz aqui? Ele perguntou. Engoli em seco. Acho que seria preciso perguntar a Maxon. Estou perguntando a você. Ele quer que eu fique, respondi firme. E eu quero ficar. Enquanto esses dois desejos existirem, ficarei. O rei abriu um sorriso malicioso. Qual a sua idade? 16? 17? 17. Suponho que você não saiba muito sobre homens, como é esperado, já que está aqui. Mas posso dizer que eles podem ser bastante volúveis. Você não deve apegar-se muito a ele, pois basta um instante para que o coração dele seja levado para sempre. Levantei as sobrancelhas, tentando entender o que ele queria dizer. Tenho olhos por todo o palácio. Sei que há garotas aqui oferecendo a ele mais do que você pode sonhar. Você acha que uma garota comum como você tem alguma chance perto delas?
Garotas? Assim, no plural? Por acaso ele queria dizer que havia mais do que a cena entre Maxon e Celeste que ouvira no corredor? Nossos beijos na noite anterior teriam sido muito comportados perto do que ele tinha com as outras? Maxon tinha dito que queria ser sincero comigo. Ele estava guardando um segredo? Eu tinha que decidir no meu coração que confiava nele. Se isso for verdade, então Maxon vai me mandar embora quando achar que é o momento, e o senhor não tem com que se preocupar. Mas eu me preocupo, ele gemeu para depois baixar a voz. Se em um ato de burrice Maxon realmente escolher você, suas proezas poderiam nos custar tudo. Décadas, gerações de trabalho arruinadas porque você imaginou que era uma heroína. Ele ficou tão próximo do meu rosto que acabei recuando um pouco, mas ele se aproximou outra vez, deixando quase nenhum espaço entre nós. Sua voz era baixa e áspera, muito mais assustadora que seus gritos. Você precisará aprender a segurar sua língua. Do contrário, você e eu seremos inimigos. E acredite, você não vai querer ser minha inimiga. O rei apontava o dedo enfurecido contra o meu rosto. Ele poderia me fazer em pedacinhos naquele exato momento. Mesmo que houvesse alguém por perto, o que fariam? Ninguém me defenderia do rei. Tentei soar calma. Compreendo. Excelente, disse ele, tornando-se alegre quase que instantaneamente. Vou deixá-la desfazer suas malas mais uma vez. Boa tarde. Permaneci ali. Quando ele saiu, percebi que estava tremendo. E quando ele disse que eu tinha que manter a boca fechada, imaginei que não podia nem pensar em contar isso para Maxon. Não contaria. Tinha certeza de que tudo era um teste. Ele queria saber o meu limite. Eu me esforcei para não me dobrar. Algo mudou em mim enquanto pensava nessas coisas. Fiquei apreensiva, sim, mas também furiosa. Quem era aquele homem para me dar ordens? Sim, era o rei. Mas, na verdade, era apenas um tirano. Por algum motivo, ele acreditava que manter todos ao seu redor, oprimidos e quietos, era um favor que nos fazia. Como poderia ser uma bênção viver à margem da sociedade? Como poderia ser bom que todos tivessem limites em Ilia, menos ele? Pensei em Maxon escondendo Marley nas profundezas da cozinha. Mesmo sendo nova no palácio, eu sabia que ele seria melhor que seu pai. Maxon, ao menos, era capaz de sentir compaixão. Continuei a respirar devagar e retomei meu caminho assim que me recompus. Entrei em meu quarto e me apressei em apertar o botão que chamava minhas criadas. Mais rápido do que eu poderia imaginar, Anne, Mary e Lucy entraram correndo e sem fôlego. Senhorita, disse Anne, alguma coisa errada? Sorri. A não ser que você pense que eu ficar aqui seja ruim. Lucy estrilou. Mesmo? Com certeza. Mas como? Anne perguntou. Pensei que tinha dito. Eu sei. É difícil de explicar. Apenas posso dizer que recebi uma segunda chance. Maxon é importante para mim e vou lutar por ele. Isso é tão romântico, gritou Mary, ao passo que Lucy começou a bater palmas. Calma, Anne falou, com um tom severo. Pensei que ela ficaria animada e não entendi sua seriedade repentina. Se ela quer ganhar, precisamos de um plano. Ela tinha um sorriso diabólico nos lábios, e eu a imitei. Nunca tinha conhecido pessoas tão organizadas quanto aquelas meninas. Com elas ao meu lado, não havia como perder. Esperamos que você tenha gostado desta produção de A Elite. Este audiobook foi produzido pelo estúdio Centauro Comunicaciones. Copyright do texto, 2013 por Kira Cass. Copyright da produção, 2024 por editora Schwartz S.A. Todos os direitos reservados.